Amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em um outro horário, e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada, e é com muita satisfação, gratidão no meu coração que eu venho novamente compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, né? E essa palavra eficaz, verdadeira, essa palavra que é o nosso sustento, nosso alimento, nossa luz, nossa direção, é a nossa base, nossa raiz, nosso manual de instrução, tudo que nós precisamos está aqui, queridas. E hoje vamos falar um pouquinho, Vamos falar um pouquinho sobre raízes, O nosso título é Enraizados. A palavra-chave é raiz. E hoje o devocional está profundo e direto. Muitas vezes, queridos, nós temos muita dificuldade em nos enraizarmos, nos aprofundarmos na palavra, em termos de disciplina, constância. Muitas vezes nós somos superficiais nos nossos encontros com Deus, quando vamos fazer um devocional, fazemos no automático, às vezes por obrigação, fazemos alguma oração porque, preciso fazer oração, tipo, algo assim mecânico, algo automático, algo em que você não está ali presente, Você está realmente sendo superficial, não tem profundidade, não tem raiz, e quando vem o vento, te leva, te abala, te derruba. E começou a chover aqui, eita, e começou a me molhar também. Vou chegar um pouquinho para cá e ver se eu consigo continuar gravando daqui ou se eu precisar sair. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. E a chuva engrossou. Então, queridos, toda vez que nós formos falar com Deus, fazer um devocional, orar, ler a palavra, nós possamos estar em comunhão com Deus, presente ali naquele momento, querendo verdadeiramente nos encher da palavra, aprender da palavra, não ouvir entrando aqui e saindo aqui, não. Eu sei que não é fácil, temos disciplina, temos constância, A palavra do Senhor nos diz que o reino dos céus é conquistado à força. Lá em Gálatas 5,17 nos diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito, e eles são opostos entre si e vivem em conflito. O espírito quer aprender mais de Deus, quer se aprofundar mais, mas a carne é desleixada, ela não quer profundidade, não quer criar raiz forte, firme ali com Deus. Então a batalha é constante, As pessoas me falam, para você é fácil, Você já está conectada com Deus, então todos os dias está fazendo devocional e é fácil. Mas não é fácil, queridos, todo dia é uma batalha, todo dia é uma guerra, todo dia antes de gravar é ajoelho no chão, é falando com Deus, é Senhor, me dá palavra, Senhor, me fortalece, Senhor, renova minhas forças. E a batalha é diária, queridos, e é para todos nós temos essa luta, Esse espírito militando contra a carne contra o espírito e vice-versa, E eu sempre digo, precisamos alimentar o nosso corpo físico, sim, mas precisamos alimentar, da palavra, nos alimentar das coisas espirituais para nos fortalecermos, para criarmos raízes, A palavra do Senhor diz aqui em Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele,
firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então a palavra do Senhor está nos falando hoje, né, que a gente precisa permanecer nele. Nós precisamos estar enraizados nele. Eu amo essa palavra aqui de João, né? Aqui em João 15, o Senhor fala sobre ele ser a videira verdadeira, né? O título é A Videira e os Ramos. Então o Senhor fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E em João 15 aparece a palavra permanecer. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós, por mais ou menos umas 9 vezes, né? E fala aqui, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, permanecerei no meu amor. Permaneçam, 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 permaneçam. Eu não vou ler tudo, eu amo essa palavra, mas é um pouquinho grande. Mas complementando, né, esse Colossenses 2, 6 e 7 que diz, né, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, permaneçam na videira. E é permanecendo nessa videira verdadeira, queridos, que somos fortificados, que criamos raízes, né, para não sermos derrubados, para não sermos destruídos. A leitura diz assim, ó, a raiz é uma parte fundamental para as plantas. Por ela são absorvidos nutrientes e a água, e além disso, são as raízes que garantem a fixação e a estruturação da planta no solo. Bem como o armazenamento de outras substâncias vitais, sem raiz não existe vida ou crescimento para sobreviver em solos secos ou pobres em nutrientes. Algumas árvores desenvolvem raízes profundas e o caso do cedro, né? Que o que lhe permite prosperar e crescer, até mesmo em solos sem condições adequadas, são as raízes. Né? Muitas pessoas desejam crescer em determinadas áreas da vida, mas não estão dispostas a desenvolver raízes profundas antes. Sem aprofundar as raízes, todo o crescimento é superficial ou se mostra insustentável com o passar do tempo. Para florescer e dar frutos, você também precisa de raízes para desenvolver força e vitalidade. Neste momento, talvez, você não esteja vendo as coisas acontecerem em sua vida. É importante lembrar que as raízes não ficam à mostra. Primeiro, é necessário que você as aprofunde, né? Para depois ver o crescimento e o florescimento da árvore. Sendo assim, tudo o que você precisa é crescer seu relacionamento com Deus por meio da palavra da oração, do jejum e da adoração, da comunhão. O crescimento espiritual é um processo contínuo, onde a cada dia nos aprofundamos um pouco mais, tornando-nos mais fortes e frutíferos. Caso contrário, ficaremos vulneráveis a qualquer ataque do inimigo, facilitando sua ação contra a nossa vida. Analise agora mesmo como está a sua vida. Há raízes profundas? Sugiro a você nunca deixar de lado esse tempo com Deus. Priorize o seu momento devocional, a meditação na Bíblia e sempre invista tempo naquilo que o levará a uma vida firmada por raízes profundas. Né? A nossa frase do dia diz assim: você ainda está de pé. Prova que as circunstâncias não conseguiram interromper os planos de Deus em sua vida. Né? Nós estamos de pé porque ainda temos buscado o reino, buscado entender a palavra, buscado nos alimentar a palavra, e isso tem nos mantido de pé. Né?
A vida com Deus não é sustentada por momentos, é sustentada por raízes. Muitas vezes queremos ser constantes, mas falhamos. Queremos orar, mas desanimamos. Queremos permanecer, mas as lutas e distrações diárias tiram o nosso foco. Isso não significa falta de amor a Deus. Significa falta de profundidade, fraqueza espiritual, pouco alimento. Tudo que a gente alimenta cresce e fortalece. Precisamos do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Mas sempre enfrentaremos essa batalha. Como estava dizendo, sempre enfrentaremos essa batalha, para nos alimentar das coisas espirituais. Pois a palavra de Deus nos diz em Mateus 11:12, o reino de Deus é conquistado à força, e os que usam de força se aproximam dele. E em Gálatas 5:17 nos diz, a carne deseja o oposto do espírito e vice-versa. Eles estão em conflito diário. Gálatas 5:17 diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, e são opostos entre si. Por isso essa guerra, Por isso que temos que fazer muita força. Por isso que o reino dos céus é conquistado à força, Precisamos nos esforçar, queridos, para nos alimentarmos e nos fortalecermos espiritualmente. E essa palavra-chave, raiz, diz assim, em Mateus 13:6, Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Sem raiz espiritual, a fé não resiste às dificuldades. Em Marcos 4:17, diz que não tem raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Superficialidade leva à instabilidade. Aqui, neste versículo de Marcos 4:17, Jesus explica claramente: não desenvolveram raiz espiritual, são instáveis, desistem quando enfrentam pressão. A fé deles depende das circunstâncias. Nesses 2 versículos, Jesus está ensinando que existem pessoas que ouvem a palavra, se animam no começo, mas não criam profundidade. E por isso desistem fácil, se afastam diante dos problemas e não permanecem firmes. A raiz se constrói com constância, oração, palavra e comunhão. O problema, queridos, muitas vezes o problema não é o sol forte, não é a luta muito grande, não é a batalha que está demais, é a nossa falta de força, falta de profundidade, falta de raiz. Mas que o Espírito Santo possa nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, madrugada, no momento que você estiver ouvindo este devocional, falar fortemente em seu coração, e te mover a desejar estar mais próximo do Senhor, a adquirir profundidade, a enraizar cada vez mais. Se você está marcando, marque aí a palavra-chave de hoje é raiz, o título é enraizados, e a frase do dia: você ainda está de pé, prova que as circunstâncias não conseguiram interromper os planos de Deus na sua vida, e em nome de Jesus, as circunstâncias não vão conseguir te derrubar, porque você está firmado na palavra, se alimentando desse pão diário, e o Senhor há de te sustentar dia após dia. Mas, queridos, que nós possamos saber que o reino dos céus é conquistado à força, que nós precisamos nos esforçar, que não é fácil ser constante, mas é a nossa melhor escolha, Porque quando estamos enraizados, conseguimos o alimento como o cedro, Como o cedro do Líbano se alimenta lá do fundo até em terrenos áridos, secos, ele consegue, estar forte, estar firme, porque a raiz é profunda. E que possamos ter a nossa raiz profunda. E o tempo já se avançou demais. Vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Senhor Deus, reconhecemos, Pai, a nossa inconstância, mas não queremos viver assim, Senhor.
Ensina-nos a permanecer quando não sentimos. Dá-nos disciplina quando faltar vontade. Fortalece o nosso espírito para vencermos a carne. Ah, Senhor, decidimos, Senhor, pois, nos alimentar, ó Pai, da Tua palavra. Ah, Pai querido, sabemos, Senhor, que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, quanto é difícil sermos constantes. Mas hoje nós decidimos buscar ao Senhor, servir ao Senhor com todas as nossas forças, criar raízes profundas, Senhor, na busca a Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, nos sustenta, nos fortalece, nós Te pedimos, Senhor. Jesus, dá-nos constância, mesmo sem sentir, Senhor. Nós escolhemos permanecer. Aprofunda, Senhor, as nossas raízes em Ti. Sabemos que sem o sentir, sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Que o Senhor é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E queremos estar conectados em Ti, nossa videira. Sabemos que longe de Ti, Senhor, não conseguiremos viver, não geraremos frutos. Ah, Pai querido, que possamos estar conectados em Ti, cada dia mais enraizados na Tua palavra, Senhor. Dai-nos forças, persistência, diligência e constância. Nós Te pedimos, Te louvamos, Te agradecemos por este momento, por essa palavra, Senhor. Abençoa, Pai querido, a cada amado. Fortalece e sustenta, Senhor, que eles possam estar enraizados cada dia mais. Cada vez mais profundo, profundo, profundo em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Que o Senhor abençoe. Continue falando seu coração ao longo de todo o dia, né? De toda tarde, de toda noite. Que a palavra do Senhor possa penetrar e enraizar em nossos corações, em nossa mente. Em nome de Jesus. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.